Fala a verdade, essa pergunta, o quanto ganha um empresário, chamou muito a sua atenção, né? Pois é, essa curiosidade não é incomum. Então fica comigo até o final desse vídeo, onde eu vou te falar tudo. E você acompanhando até o final, onde vai ter a parte vital, você vai poder saber cada detalhe. Então não pula nem um instante, tá? Oi, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no canal Lucas Carvalho Real. Eu espero poder agregar valor na tua vida durante esses momentos em que estamos conectados. E então, a curiosidade frequente que as pessoas têm sobre o quanto os empresários ganham, ela não é incomum. Na verdade, isso acontece muito justamente por as pessoas associarem o empresário, o termo empresário, aquelas imagens, aquelas cenas de filme de Hollywood com jatos, helicópteros, carros de alto padrão, mansões e por aí vai. Ou mesmo pelo boca a boca das pessoas conversando, inclusive a respeito das notícias que frequentemente bombam, estouram e se espalham por toda a internet, seja através do Twitter, Instagram, ou mesmo pelos meios de comunicação tradicionais, quando um empresário, que seja muito famoso do mundo dos negócios, como um Elon Musk, um Mark Zuckerberg, esses caras que são muito famosos, quando eles repentinamente perdem milhões na bolsa de valores e aí rapidamente se espalha por todos os lugares. E é bem interessante porque isso traz a imagem de que o empresário, ele quase sempre é esse perfil, ele é esse tipo de pessoa. E se dá muito, né, esse tipo de associação entre quem é o empresário e essa imagem, essa percepção que as pessoas têm. Mas a questão é, será que essas pessoas que pensam desse modo, fazem essas associações, mesmo que inconscientes, elas estão tendo pensamentos corretos? Será que elas estão de fato corretas, deduzindo o que elas dizem em suas conversas? A resposta é que, na maioria das vezes, não estão corretas. É claro que existem empresários que estão nesse parâmetro, nesse padrão, mas na realidade, sobretudo na realidade brasileira, na maioria dos casos, isso é bem diferente. Então eu quero contextualizar com você a respeito disso, de como o empresário ele tem uma rotina muitas vezes diferente do que a gente vê em filmes, em telas, ou mesmo pelo que as pessoas comentam. O empresário em si ele fica muito associado a alguém que está com o bolso cheio de dinheiro, que já tem patrimônio à vontade, alguém que não precisa trabalhar, que já pode doar para os pobres, que já pode ficar de boa, ele não precisa mais se preocupar com absolutamente nada, sequer mesmo trabalhar. E essa é uma imagem que na prática ela não acontece assim. Muito interessante entender sobre isso. Então, a posição do empresário, ela é na verdade geralmente bem delicada. Até porque existe uma diferença considerável entre ser empresário e estar empresário. Um homem ou uma mulher que tem um CNPJ e que faz atribuições de empresário, não necessariamente essa pessoa é um empresário. Ela pode estar simplesmente ocupando a posição de um. Por quê? Veja, tente entender. Uma pessoa que hoje ela tem um negócio, que ela tem uma empresa, e ela se percebe e se diz como um empresário, e amanhã ela possa vir a fechar aquela empresa, aquele CNPJ, isso significa que ela não é mais um empresário? Então você percebe que existe uma diferença entre o ser empresário e o estar empresário? O ser empresário, de fato, é uma percepção aguçada, é um comportamento que foi treinado de forma a ser capaz a dar estrutura e escalar qualquer negócio que essa pessoa estiver envolvida. Então isso é muito interessante pela perspectiva de que muitas vezes a pessoa que começa na posição de empresário, ela vai se tornando uma pessoa que é um empresário. Um homem ou uma mulher que vai desenvolvendo esse comportamento até ter a identidade de um empresário. O empresário em si ele é uma pessoa que tem a capacidade de romper os limites dele mesmo. Ele muitas vezes entra em projetos que não tem o recurso necessário naquele momento para que aquele projeto ele seja bem sucedido, para que ele se multiplique. Então existe uma grande diferença entre ser empresário e estar empresário. E isso cabe apenas à pessoa que está nessa posição de servir a si própria, né? Se auto-julgar e identificar isso nela para que ela possa trabalhar o seu desenvolvimento. E já para quebrar um biscoito aqui, isso faz muita diferença na perspectiva de quanto o empresário ganha.
Porque a verdade é que o empresário não ganha nada. O empresário não ganha nada. Quem ganha é criança. Criança ganha alguma coisa. O empresário não ganha dinheiro. O empresário, ele não ganha nem muito nem pouco dinheiro. O empresário, ele faz muito dinheiro. É totalmente diferente. O empresário é a pessoa que tem a capacidade de olhar para certas situações e, segundo as expertises que ele tem e a estrutura que está à disposição dele, ele faz dinheiro, ele transforma uma empresa em uma máquina de fazer dinheiro. Isso é totalmente diferente. É a famosa expressão americana make money, né? O fazer dinheiro. O empresário, ele é aquela pessoa que tem a capacidade de enxergar os gaps de mercado, aquilo que ninguém está vendo, aquelas brechas que são as oportunidades de ouro, né? A diferença entre o funcionamento atual e o ideal, o nível de qualidade que é o ideal, mas ainda não está sendo praticado. Então o empresário é essa pessoa que, claro, tem certas atribuições meio que burocráticas, mas ele é principalmente um comportamento que essa pessoa desenvolve e isso torna ele muito mais competente. O genuíno empresário, ele se comporta como quem entende que o trabalho árduo e de forma inteligente são componentes indispensáveis do processo de crescimento e enriquecimento. Ele se comporta como alguém que tem a ousadia de fazer algo que muitas vezes sua própria capacidade, seu próprio investimento não dá conta. E isso é bem interessante. É claro que todo empresário, antes de iniciar um empreendimento, desde que ele entenda minimamente de gestão, ele vai fazer uma mínima pesquisa uma pesquisa estatística sobre o retorno do seu investimento. Mas isso não diminui os riscos que essa pessoa está se propondo a correr. Isso só os coloca sobre a mesa, para que se tenha conhecimento desses riscos. E claro, poder avaliar melhor quais tomadas de decisão essa pessoa vai ter que fazer durante o processo. Mas ele em si investe a si próprio no projeto em questão, né, para fazer com que isso aconteça. E em muitos casos o seu próprio patrimônio, para que aquele projeto de empresa, de negócio, ele aconteça, ele seja bem sucedido. Você entende que isso é de fato agir por fé, crer em algo e se mover para que aquilo aconteça, sendo que muitas vezes o empresário ele não tem todas as competências necessárias para que aquele projeto ele seja bem sucedido. Ele vai se desenvolvendo no caminho. E isso é muito interessante, justamente porque uma vez começado esse trabalho, ele vai se desenvolvendo ao ponto de que ele vai sempre enxergando os novos pontos, tópicos em que a sua empresa ela poderá ser aprimorada para que a partir daí ele consiga transformar a empresa em uma máquina de fazer dinheiro. Então, esse tipo de pessoa, ela é basicamente atraída para isso, para desenvolver essa identidade, para ter esse comportamento de ser empresário, de ser empresária. E logo, né, a resposta sobre o quanto o empresário ganha, qual é o tanto de valor financeiro que essa pessoa faz, isso é bem particular, porque depende de uma série de fatores, em particular da condição individual de cada um, a respeito principalmente do quanto ela é comprometida com o próprio negócio. Além de um outro fator muito importante, que é o tempo em que aquele negócio se torna lucrativo, quando ele alcança o break-even, o ponto de equilíbrio onde ele passa a ser lucrativo, né? Isso é muito determinante a respeito dessa questão. Então, na prática, não existe uma linha exatamente sobre o quanto o empresário ganha. Não existe algo redondo para ser falado. Existem, na teoria, algumas estimativas, algumas estatísticas, podemos assim dizer. Inclusive, existem instituições, como o Sebrae, por exemplo, que ocasionalmente faz alguns levantamentos a respeito de situações como essa. Mas o mais comum mesmo é a respeito do enquadramento da pessoa jurídica. Como, por exemplo, um empresário individual, ele vai ter um salário dentro do teto, né, de faturamento que aquele porte de empresa pode vir a faturar. A partir daqui, eu preciso esclarecer alguns termos para você. Se você é um empreendedor e está a caminho do empresariado, ou se você é um incentivador de alguém próximo, saber esses detalhes vão ser muito úteis para você. Inclusive, existe uma diferença entre o ser empreendedor e ser empresário. São papéis distintos, diferentes, mas esse é um tema para um outro vídeo. Se você é um empresário e está assistindo esse vídeo, esse momento ele vai ser um reforço bem útil para você. Vamos lá, a pessoa jurídica é a empresa. A empresa ela tem um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Quando a empresa ela é criada, ela nasce apenas juridicamente e ela passa a ter direitos e deveres.
direitos de exercer certas atividades, certas finalidades e direitos junto ao Estado, como, por exemplo, pagamento de imposto e uma série de outras coisas. Então, muitas vezes, inclusive, esses impostos que são pagos, né, eles são analisados com base na movimentação financeira naquele CNPJ e também o número de funcionários, o número de colaboradores contratados, a equipe de profissionais que fazem parte do quadro daquela empresa. No Brasil, por exemplo, um fator que é determinante nessa questão é o enquadramento desse CNPJ. No Brasil, por exemplo, nós temos o MEI. O MEI é um microempreendedor individual. No caso do MEI, geralmente ele tem mais uma condição e uma postura, vamos assim dizer, de empreendedor mesmo. Mas ele pode se desenvolver como empresário e vir a migrar de porte. A partir daí nós temos, por exemplo, a ME, que é a microempresa. Tem a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Aí tem a média empresa e a grande empresa. Então é importante ter entendimento também a respeito dessas questões para que a gente possa ter um conhecimento sobre o quanto um empresário pode vir a ganhar no seu CPF, que é separado do CNPJ. Né? Então existem também outras questões burocráticas que eu não vou me aprofundar tanto nelas aqui, justamente porque essa é uma área na qual eu aconselho você a buscar um escritório de contabilidade que possa explicar a você nas profundidades e de forma personalizada para o seu caso. Mas só para que você tenha conhecimento de outras questões que fazem parte e que podem alterar, né, o quanto um empresário pode vir a ganhar de salário, existe também, né, além do enquadramento da pessoa jurídica, existe também essa questão do porte da empresa e existe o regime tributário no qual esse CNPJ ele está registrado. Só aí são 3 coisas diferentes, tá? Primeiro tópico delas é o tipo de empresa, que é a natureza jurídica do CNPJ, que é, por exemplo, o EIRELI, o empresário individual, a sociedade limitada, sociedade simples, sociedade anônima e sociedade unipessoal. São 6 tipos, por exemplo. Aí você pode verificar com o contador mais especificações. Existe também o segundo tópico, que é o porte da empresa, que aí é o que eu já mencionei antes, que tem o MEI, o ME, o EPP, tem o médio porte e o grande porte, e tem o regime tributário no qual esse CNPJ ele está enquadrado. Aí temos o Simples Nacional, tem o lucro presumido e o lucro real. São 3 tipos de regimes tributários que existem aqui no Brasil e que esses 3 tópicos que eu acabei de mencionar, eles interferem, né, em como essa empresa ela se mobiliza e naturalmente impacta também no quanto um empresário recebe no seu CPF, quanto ele recebe de salário. Aí, inclusive agora já vou quebrar um outro biscoito, né? O empresário recebe salário sim, ele recebe um salário, né, e ele é um salário que está dentro das características do que a sua empresa ela está registrada, né? Pelo menos um empresário que entende de gestão, ele não mistura, né, o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. É justamente através do recebimento do salário com o Prolabore que ele faz a separação do que é dinheiro do dono e o que é dinheiro da empresa. Esse é um dos motivos pelo qual o empresário ou uma pessoa que decidiu montar um negócio, na maioria das vezes sofre muito, porque não desenvolveu a capacidade de separar o que é patrimônio da empresa, o que é dinheiro da empresa, do que é do CPF do dono ou dos donos. É tudo misturado. Isso é um grande problema. Só que isso é o básico do básico, sabe? Isso é a parte rasa de desenvolver uma empresa sustentável. Logo, ganhar de forma sustentável, ter um salário de empresário cada vez mais crescente. Né? E isso é extremamente interessante. Então, o empresário que não desenvolveu essa competência é delicado, porque essa pessoa ela pode ter a visão aberta do futuro, do quanto a empresa dela vai crescer e até onde ela pode chegar. Pode ter um propósito de vida lindo, pode ser uma pessoa incrível, não vai sair do canto. Porque vai crescer e depois ele vai regredir ao mesmo lugar, vez ou outra, porque as adversidades elas vêm. Então, se a estrutura não está organizada da forma correta, quando as adversidades vêm, seja por meio de CPF ou de CNPJ, fica delicado. Muitas vezes as situações que são afrontas, elas vêm quando a gente não tá esperando, não está preparado. Inclusive, na perspectiva de empresa, muitas vezes o caixa não está preparado, né? A sustentabilidade financeira da empresa não está pronta. Então é basicamente crescer para ficar igual um coqueiro quando dá uma ventania absurda na praia. Ele se inclina até o chão.
tem até um lado bom, é flexível, mas não tem consistência. Isso faz com que essa pessoa, de tempos em tempos, ela volte ao lugar que já esteve antes, porque ela não tem firmeza na estrutura que ela está levantando. Então é necessário começar do básico, ou seja, aquela coisa, comece do começo. Comece fazendo tudo certinho, isso é importante. E se você ainda não começou fazendo isso, se organize. Aí, como eu já disse, busque um escritório de contabilidade para lhe ajudar em relação a isso. E olha que eu sou da área de gestão, tá? Não lido com a área de contabilidade, mas eu estou te fazendo essa orientação porque é extremamente necessário. Quando você vai desenvolver uma série de outros trabalhos, de outras áreas inclusive, você está com essa estrutura pronta, porque isso lhe dá um pontapé para que você vá desenvolvendo outras áreas também. Então é muito importante você saber disso. Então, na realidade, o empresário recebe salário sim. Pelo menos um empresário que ele entende de gestão e determina que na sua empresa ele vai receber um salário. A principal diferença é que um contratado, ele ao final do mês, ele recebe o salário dele, né, e assina um contra-cheque, enquanto o empresário recebe o seu salário através de um prolabore. Aí você pode estar, Lucas, mas me diz qual é o número que um empresário recebe, me diz qual é o salário do empresário, me fala, pelo amor de Deus. Olha, eu vou ser bem honesto com você. Você saber que a escova do irmão é azul e macia não vai mudar em nada da sua vida. Nada. Então, honestamente, é melhor você desenvolver o seu próprio papel, desenvolver o seu próprio projeto, o seu próprio negócio, na medida do que a sua estrutura lhe compete, lhe cabe, e você ter conhecimento por si só, para que você não fique iludido ou mesmo que você fique alienado, né, à situação, porque como eu já venho esclarecendo ao decorrer desse vídeo, tem uma série de fatores que podem impactar o quanto o empresário recebe no seu CPF. Então isso é extremamente importante. Porém, se você quer mesmo ter uma ideia para que isso ajude, vai ser útil em uma tomada de decisão sua, em algo que você está fazendo no momento, eu aconselho você fazer o seguinte. Eu já inclusive especifiquei nesse vídeo algumas questões burocráticas do CNPJ para que você possa fazer isso que eu vou te dizer agora. Cada porte de empresa, cada detalhe do enquadramento do CNPJ, ele configura a empresa em um patamar através do faturamento. Então você pode pesquisar, né, dentro do porte que você acredita que está um pouco mais dentro daquilo que você está buscando, buscar qual é a movimentação financeira daquela categoria, desse tipo de CNPJ, para que você possa ter uma ideia de qual valor geralmente vai passar, né, de movimentação financeira no caixa dessa empresa, e você ter uma ideia do levantamento dos custos que uma empresa desse porte tem, e assim você fazer os seus cálculos médios de quanto é um prolabore de um empresário nas suas condições. Porém, uma coisa importantíssima aqui, tá? Dinheiro da empresa, patrimônio da empresa, não é do dono, não é do CPF do dono, é da empresa. Então é importante reforçar essa questão de que o que passa de faturamento em um CNPJ não necessariamente é o que fica disponível para o CPF. Na verdade, não é o que fica disponível para o CPF, é um múltiplo bem diferente. Agora, tem uma questão aqui que é muito interessante, se observar aquilo que lá no começo do vídeo eu estava falando, sobre o tempo determinado em que a empresa ela passa a ser lucrativa. Então, depois de um período em que aquela empresa está em funcionamento, está com movimentação ativa, ela chega a um ponto em que uma série de fatores contribuíram para que um determinado valor se torne lucro para aquele empresário ou para os sócios daquela empresa, né? Que é naquele ponto em que eu deixei aberto e agora eu volto a ele, que é o break-even, que é empatar aquilo que foi investido na empresa. É o ponto de equilíbrio, que é quando a empresa ela atinge um ponto em que ela se autopagou. Você tem que considerar o seguinte, quando uma empresa ela nasce para solucionar uma demanda de mercado, solucionar uma necessidade de pessoas. E em alguns casos, necessidades vitais, né? Como, por exemplo, uma fábrica de comida, por exemplo. Ela supre uma necessidade vital do ser humano, né? Claro que tem uma série de empresas que fazem isso. Então, na maioria dos casos, o empresário ele funda uma empresa observando essa demanda de mercado, que também é uma necessidade de pessoas. Isso, por exemplo, pode ser uma empresa uma fábrica, uma indústria que fabrica computadores, ou mesmo uma startup que desenvolveu um software para auxiliar médicos na melhor tomada de decisão na hora de fazer uma cirurgia. Então, seja qual for a demanda, essa empresa ela nasce com a necessidade também de, junto com a execução desse trabalho,
ter à sua disposição equipamentos, uma equipe qualificada de profissionais contratados, uma série de outras coisas, como por exemplo uma possível locação, o posicionamento digital e uma série de outros fatores, e tudo isso envolve investimento financeiro, logo no início. Então uma empresa ela já nasce com um compromisso de pagamento, né? Eu não vou nem chamar de dívida, vou chamar de compromisso de pagamento de longo prazo. Então, logo quando ela nasce, ela já tem essa demanda de se autopagar, de ser autossustentável. Então, pulando a parte de onde vem esse dinheiro para fundar essa empresa, que nem sempre é do bolso do empresário, pulando essa parte, uma vez que essa empresa nasceu, ela já tem esse compromisso de pagamento de longo prazo para que ela possa se autopagar, alcançar o break-even, o ponto de equilíbrio, onde ela começa a dizer que valeu a pena, né? Valeu a pena ter investido nessa empresa porque ela começa agora a se tornar lucrativa. A partir desse momento que ela se torna lucrativa, aí o empresário ou a sociedade ali em questão, ela passa a ter além do seu salário, né? Existem algumas questões de gestão que eu não vou entrar nelas agora, mas que abre-se a oportunidade para esses fundadores, as pessoas que estão ali na sociedade, poderem desfrutar do lucro dessa empresa. Então, sazonalmente, é dividido o lucro da empresa. Em algumas, isso, por forma de equity, acaba ficando retido para o próprio crescimento dessa empresa, mas é muito importante saber que em algum momento isso acontece. E é a partir daí que acontece algo muito importante, que é quando os empresários começam a, de fato, crescer e enriquecer. Né? Então, quanto mais empresas esse empresário tem, mais isso vai tornando-se um fator de múltiplos que podem vir a cair no seu CPF, no seu salário. Então, agora entrar num ponto que eu vou até quebrar um biscoito muito importante para você. Uma vez que você já sabe que o empresário recebe salário sim, como tem esse tempo de maturação da empresa, em alguns casos, o salário que o empresário recebe pode vir a ser menor do que o de uma pessoa que trabalha CLT, uma pessoa que é uma contratada. E em alguns casos, mais delicados ainda, ele recebe até menos do que um funcionário dele mesmo, um contratado dele mesmo, um colaborador da sua própria empresa. Isso parece coisa absurda para você, mas não ache. Isso, infelizmente, posso assim dizer, é verdade. Mas, naturalmente, o empresário entende isso, ele olha para isso numa perspectiva de longo prazo. Isso é um ser visionário, olhar para isso pelo o investimento ele sendo recompensado. Ele vai ter uma colheita dessa atitude que ele está promovendo agora. Então, como eu disse, né, tem uma série de fatores em que isso pode acontecer. Isso aí são alguns casos, não são todos exatamente assim. Ser um empresário, um genuíno empresário, aquele que entende de gestão, que administra seus próprios sonhos e os sonhos de um montão de outras pessoas, pessoas que estão envolvidas com os seus negócios, é um tipo de pessoa que está sempre com um pensamento de longo prazo. É alguém que, de fato, consegue ter uma atitude visionária, alguém que olha para frente e consegue ver os processos de crescimento da semente que ele plantou. Isso é algo muito, muito valioso, né? E esse tipo de pessoa que realmente alcança o sucesso, ela atinge uma plena humildade. Ser um empresário de sucesso também significa ser humilde, porque ser humilde mostra, isso simboliza que aquela pessoa entendeu que o mais precioso não é o tanto de valor, o tanto de dinheiro que ela conseguiu adquirir, não é o estar naquela posição alta, é sim como ela aprendeu a ver a vida e como ela desenvolveu a habilidade de chegar até lá. Ou seja, um empresário realmente de sucesso, ainda que ele esteja numa alta posição e amanhã ele tivesse que começar tudo de novo, ele chegaria no mesmo lugar. Porque o mais valioso não é o que está em sua posse, mas é o tipo de pessoa que ele se tornou. E quem tem essa característica, quem dominou essa perspectiva, essa pessoa ela tem as habilidades para ir de uma extremidade à outra sem impedimentos. Ela tem a habilidade que pode fazê-la construí-la todo o patrimônio novamente, todo o sucesso novamente. Então, ser um empresário, um empresário de sucesso, não é uma coisa aleatória ao acaso. É algo que verdadeiramente é construído de passo. São situações em que ele entra sabendo exatamente como agir, e nas que não sabe, agindo por fé, ele verdadeiramente encontra, né, formas de crescimento. Ele desenvolve um olhar de crescimento. Então é um tipo de perfil assim muito
muito valioso de pessoa, na perspectiva do que essa pessoa se desenvolveu a si própria, né? E se esse camarada tiver Jesus na sua vida como amigo íntimo, meu Deus, isso é uma pessoa fora de série. O empresário é um dos perfis de ser humano que mais entende de branding. E só está sabendo agora, me ouvindo falar, porque o empresário ele tem a habilidade de tomar decisões assertivas, considerando inúmeros fatores, tudo isso em simultâneo, tudo isso ao mesmo tempo. Isso é a aplicação de branding. Então é muito interessante ver o quanto muitos empresários de sucesso, eles inclusive são mais humildes que trabalhadores CLT. Eles desenvolveram essa característica de desempenharem uma performance de alto nível, mas ainda assim estarem acessíveis. Então isso é algo extremamente importante de desenvolver como caráter também. O empresário de sucesso, ele não é apenas um número, né? O empresário de sucesso, ele tem a habilidade de enxergar quase que tudo em número. Ele lê e fala quase que tudo em número. Mas isso é como um sinônimo de objetividade, como um sinônimo de firmeza, de convicção, alguém que passa credibilidade. Nós damos credibilidade quando precisamos de informação e alguém nos responde como que de prontidão, que nos responde como quem está falando em percentuais, em números. E isso observando de uma ótima perspectiva. O empresário, ele é essa pessoa. Ele desenvolve essa capacidade de ser a resposta para o mercado. E o mercado, muitas vezes, ele traz soluções para a vida de pessoas. Então isso ajuda as pessoas a terem melhores qualidades de vida, ajuda as pessoas a se desenvolverem. Quantas empresas não são fundadas justamente para trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, na perspectiva educacional, de saúde, no trabalho dessas pessoas, uma série de fatores que são empresários que contribuem para que essa sociedade avance. Empresários são pessoas que aprenderam a linkar os pontos vitais de crescimento. Elas são pessoas que desenvolveram a habilidade de operacionalizar os sonhos e metas, conectando as suas fraquezas às forças de terceiros, a saber se conectar juntamente aos propósitos de outros e, claro, fazer com que a falta se torne o abundante. Então, algo muito delicado é você saber aqui que existem dois caminhos para se construir tudo isso. Um deles é a ganância, que é desprezível, que é o caminho da perdição, que vai levar essas e as pessoas que estiverem perto delas ao sofrimento. Mas existe o segundo modo, que é incrível, que é a inspiração divina, que através da pessoa do Espírito Santo, nos ensinamentos de Jesus Cristo, inspira homens e mulheres a construírem negócios, a construírem empreendimentos, empresas que vão fazer com que pessoas sejam sustentadas, sustentem famílias, fazer com que pessoas encontrem a sua vocação e desempenhem o seu melhor. São pessoas que irão realmente ser luz para as pessoas e que vão promover uma melhor qualidade de vida para aqueles que trabalham com eles, para os seus clientes. São pessoas que principalmente vão pavimentar um caminho para que a nova geração ela possa ter em quem ter como parâmetro de boas referências. Estamos encerrando esse vídeo aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso para você, que tenha agregado na sua vida. Deixa o teu like e nos vemos no próximo vídeo.